Olá, tudo bem? Meu nome é Nando da Silva e você está no meu canal aqui no YouTube. Curta este inscreva para chegar a 1.086 inscritos, tá bom? É isso. Hoje é aquele vídeo. Hoje é a segunda parte do vídeo sobre o tarifaço do TAMP, os 40%. Eu vou fazer um um react sobre as falas de Luiz da Silva há 2 semanas atrás, tá? Quero pedir para esses meus alunos fãs e filhos do Orson Bose, Adão direto de... Tá bom? É triste isso. Eu vi um povo aí pedindo vazio da época do Guamil, enfim e tal. Enfim, não apenas mais, mas o que? Ele tava sofrendo, fez o seu último show, enfim. Paciência. É isso. Bom, vocês estão vendo aqui atrás do meu, atrás aqui, ao lado, que eu vou reagir com vocês. Eita ferro, essa tipé, essa porra de tipé. Eu vou reagir agora com vocês e tá sendo sincero e sua para não cair o vídeo, tá bom? É isso. Vamos lá. O primeiro que você vai ver é o indivíduo do Lula, tá? 2 semanas atrás, semana passada. E vocês vão se me deixar essa porra assim de pé. Vocês vão ver. Aqui. Oh, vocês vão ver. Vocês vão ver a fase de Lula. Meu pai. Tá bom assim mesmo. O Pinheiro será. Vou fazer a gravação em partes, mas você vai ver tudo nesse mesmo vídeo. A fala do Soral na quinta-feira passada, no dia do Soral. Depois, aí você deu para Record News, para a Rede Record de televisão, do Google Record. E depois você vai ver o postamento do seu Luiz da Silva. Vou rebater os pontos que ele falou desse orçamento na semana passada, quinta-feira passada, em uma quinta-feira, quinta-feira passada, enfim. E a revista, a reportagem do Jornal Nacional que foi exibida depois com o orçamento, tá bom? E uma coisa. Cada vez que ela recebe falando, ele não tem o mínimo de intercultural mínimo para acomodar esse país, não tem. Botar o seu OS, qualquer fase, tudo qualquer fase, para demonstrar que o vídeo, que as fases do Lula estão uma merda mesmo, tá bom? É isso. Vamos lá. Muito bem. Esse é o Yobo, enfim, sei se sua, agora vamos lá. 1, 2, 3, vai. O Jornal Nacional entrevistou hoje o presidente Lula sobre as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos para produtos brasileiros de exportação. Ele disse à repórter Délis Ortiz que o Brasil quer negociar, mas cobrou respeito às decisões brasileiras e admitiu responder com tarifas iguais se não houver acordo. Boa noite, presidente. Boa noite, Délis. A primeira pergunta é de ordem... Aí o Casaceiro. Prática. O senhor mencionou a lei da reciprocidade, mesmo com a ameaça explícita do presidente Trump de responder com mais tarifas a qualquer taxação decidida pelo Brasil. Como é que o senhor, governo, pretende escapar desse círculo? Olha, primeiro é importante levar em conta
que algumas coisas que um ser humano e um governo não podem admitir. É a ingerência de um país na soberania de outro. E mais grave... Soberania, puta que meu pai. Intromissão de um presidente de um país no poder judiciário do meu país. Mas é presidente do mundo, caralho. Inaceitável que o presidente Trump manda uma carta, sabe, pelo site dele, sabe, e começa dizendo que é preciso, sabe... Site não, aplicativo! Acabar com as caças bruxas. Isso é inadmissível. Primeiro porque isso aqui tem justiça e a gente está fazendo um processo com direito à presunção de inocência de quem é vítima. Se quem é vítima cometeu um erro, vai... No caso você deu toda a assistência, enfim, tá bom? O senhor Luiz da Silva. Aqui no Brasil é punido. Sim. A segunda coisa é que é inverossímil o fato pelo qual se aumentou a tarifa. O presidente Trump deve estar muito mais informado. Você já discutiu com ele certa feita ao vivo. Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem. Há uns 15 anos, o déficit para o Brasil é de 410 bilhões de reais entre comércio e tarifas. Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem. Portanto, não existe explicação a não ser uma falta de informação e depois tentando atrapalhar uma relação muito virtuosa que o Brasil tem com os Estados Unidos há 200 anos. O que eu vou fazer, na verdade? Primeiro, eu não perco a calma e não tomo decisão com 39 graus de febre. O Brasil utilizará a lei da reciprocidade quando necessário. Você vai taxar em cima da taxa dos Estados Unidos. Ponto. Seu burro, tá vendo? Puta que meu pai. Junto ao OMC com outros países, tentar fazer com que a OMC tome uma posição para saber quem é que está certo ou que está errado. A partir daí, se não houver solução, nós vamos entrar com a reciprocidade. Uma relação muito virtuosa que o Brasil tem com os Estados Unidos há 200 anos. O que eu vou fazer, na verdade? Primeiro, eu não perco a calma e não tomo decisão com 39 graus de febre. O Brasil utilizará a lei da reciprocidade quando necessário. Sim. E o Brasil vai tentar, junto ao OMC com outros países, tentar fazer com que a OMC tome uma posição para saber quem é que está certo ou que está errado. A partir daí, se não houver solução, nós vamos entrar com a reciprocidade já a partir de 1º de agosto, quando ele começa a taxar o Brasil. Nós entendemos que o Brasil... E tá chegando. É um país que não tem contencioso com ninguém. Nós não queremos brigar com ninguém. Nós queremos negociar. E o que... Você que vai acima de mim. Vem, mano. Não, vão falar peão comigo. Nós queremos é que seja respeitado as decisões brasileiras. Portanto, se ele ficar brincando de taxação, vai ser infinita essa taxação. Nós vamos chegar a milhões e milhões e milhões de % de taxa de coisa. O que o Brasil não aceita é intromissão nas coisas do Brasil. Ele tem o direito de tomar decisão em defesa do país dele, mas com base na verdade. Se alguém orientou ele com uma mentira de que os Estados Unidos é deficitário com o país, mentiu. Porque os Estados Unidos é superavitário na relação comercial com o Brasil. A motivação política desse ataque americano é explícita, né? E Trump critica o julgamento de Jair Bolsonaro e ações no Supremo sobre as plataformas de redes sociais. É o que o Lula falou. Mas os ataques de Donald Trump começaram durante o encontro dos BRICS e depois das declarações do senhor em tom de crítico aos Estados Unidos durante o evento. Que papel o senhor atribui às suas declarações nas motivações do presidente americano? Nenhuma. Um fórum que ocupa hoje metade da população. Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem.
mundial Puta e quase 30% do PIB mundial. E dentro dos BRICS está países que participam do G20. 10 Seu países burro, dos BRICS seu participam burro. do G20, aonde o seu Trump participa. Meu Segunda pai. coisa, nós temos 3 países que foram convidados do G7 agora. 4 países: Brasil, México, África do Sul e Índia. Quarta coisa, o BRICS é um agrupamento de países que trabalha em prol do sul global. Nós Ditadura. A maioria dos países que fazem o BRICS é ditadura. E não me ensinam nada. Nada, nem nada. cansamos de ser subordinados ao norte. Nós queremos ter independência nas nossas políticas, queremos fazer comércio mais livre e as coisas estão acontecendo de forma maravilhosa. As coisas vão continuar melhorando e nós estamos discutindo inclusive a possibilidade de ter uma moeda própria ou quem sabe com as moedas de cada país a gente fazer comércio sem precisar utilizar o dólar. Burro! Porque nós não temos a máquina de rodar dólar, só os Estados Unidos que tem. E nós não precisamos, sabe, disso para fazer comércio exterior. Agora, Bom, de novo! Já discuti com ele certa feita ao vivo. Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem. achar que os BRICS é a razão pela qual o Trump ficou nervoso, o Brasil nunca ficou nervoso com a participação do G7, o Brasil nunca ficou nervoso com as coisas que os Estados Unidos faz. Cada país tem soberania de fazer aquilo que quer. Então eu penso que o presidente Trump precisa se cercar de pessoas que o informem corretamente sobre como é virtuosa a relação Brasil-Estados Unidos. O senhor criticou Donald Trump por ingerência em questões que firam a independência das instituições brasileiras, né? Mas o senhor recebeu críticas por visitar a ex-presidente argentina Cristina Kirchner agora, verdade. Condenada por corrupção. É verdade. Foi bem a repórter. E por defender com cartaz a liberdade dela. Como é que o senhor responde a essas acusações de ter interferido nas questões internas de um país soberano, a Argentina? Com muita firmeza. Eu fui visitar a presidenta Cristina com autorização da Justiça Argentina. Infelizmente. Eu só fui lá porque a Justiça Argentina decidiu que eu fosse visitar, atendendo um pedido da própria Cristina. Eu fui fazer uma visita humanitária. Eu nunca me preocupei que o Bolsonaro... Mas sei, Arade. Que o Trump recebesse o Bolsonaro ou qualquer pessoa. É direito de cada presidente fazer o que quiser. O que não é direito é um presidente querer dar palpite na decisão de justiça de um país. Aqui no Brasil, a nossa justiça tem autonomia. Sim, autonomia de ditador. Como é o legislativo. E aqui a gente obedece regras. O que o presidente Trump tem que saber é que se aqui no Brasil ele tivesse feito o que ele fez, sabe, nos Estados Unidos, com as eleições, ele também estaria sendo processado. Estaria sendo julgado. E se fosse culpado, ele seria preso. É assim que funciona. Mas as leis americanas são diferentes do que nós brasileiros, seu anta! Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem. Lei para todo no mundo. Ou seja, nós precisamos aprender a respeitar. Você nunca viu me meter numa decisão de justiça americana. Nunca viu. E o que eu espero é reciprocidade, que ele também não se meta nos problemas brasileiros. Esse ataque americano às exportações brasileiras levantou preocupações enormes nas empresas exportadoras. Que papel o senhor espera que esses setores empresariais desempenhem na formulação de uma resposta do governo aos Estados Unidos? É só importante a gente deixar claro para a opinião pública que não é uma taxação ao Brasil. Ele vem taxando todos os países do mundo desde que tomou posse. Isso é verdade, isso aqui. É um direito dele, mas é um direito dos países reais. Um dos meus e nós mais. Então... Olha, o que é que eu pretendo fazer? Veja, primeiro eu pretendo reunir todos os empresários que têm exportação para os Estados Unidos. Sobretudo aqueles que têm maior volume de exportação, suco de laranja, aço.
sabe, a Embraer, que exporta muito para os Estados Unidos, para conversar, para ver qual é a situação deles. Nós vamos tentar fazer todo o processo de negociação que for possível fazer. O Brasil gosta de negociar, o Brasil não gosta de contencioso. E depois que... E você gosta de viajar com a Isans, hein? Que é a putinha do caralho. Esgotar as negociações, o Brasil vai aplicar a lei da reciprocidade. E aí os empresários, eu espero que estejam aliados ao governo brasileiro, porque se existe algum empresário que acha que o governo brasileiro tem que ceder e fazer tudo o que o presidente do outro país quer, sinceramente, esse cidadão não tem, sabe, nenhum orgulho de ser brasileiro. É hora da gente mostrar que o Brasil quer ser respeitado no mundo, que o Brasil é um país que não tem contencioso. Brasil é com você no comando? Tchau. Não. Aí acabou, porque não vai ser essa mesmo. Nenhum país do mundo e que, portanto, a gente não aceita desaforamento contra o Brasil. Aqui para encerrar, presidente, o presidente Donald Trump, ele está na Casa Branca há 7 meses, né? Sim. Por que motivo o governo do senhor não fez nenhum movimento para estabelecer contato direto, mais próximo com o governo porque é de direita? segundo maior parceiro comercial? Olha, primeiro eu mandei uma carta dando parabéns da vitória do Trump. Eu não tenho que conversar com o Trump até agora, não tenho nenhuma razão. Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem. Imaginei encontrar com o Trump no G7. Não tem relação, puta que meu pariu. Quando nós chegamos lá, ele tinha saído. Porque a reunião foi feita num lugar muito escondido, porque o Trump não seria bem recebido no Canadá. Então, quando eu cheguei, eu e os convidados, eu e o primeiro-ministro Modi, a Cláudia, presidenta do México, e o Ramaphosa, presidente da África do Sul, quando nós chegamos lá... Aquele que você conversou com o Zelensky, o presidente da Ucrânia, tal... Um papel! Outra noite. Na hora que houver necessidade de conversar... Há 7 meses, né? Por que motivo o governo do senhor não fez nenhum movimento para estabelecer contato direto, mais próximo com o governo do nosso segundo maior parceiro comercial? Olha, primeiro eu mandei uma carta dando os parabéns da vitória do Trump. Eu não tenho que conversar com o Trump até agora, não tenho nenhuma razão. Eu imaginei encontrar com o Trump no G7. Quando nós chegamos lá, ele tinha saído. Porque a reunião foi feita num lugar muito escondido, porque o Trump não seria bem recebido no Canadá. Então, quando eu cheguei, eu e os convidados, eu e o primeiro-ministro Modi, a Cláudia, presidenta do México, e o Ramaphosa, presidente da África do Sul, quando nós chegamos lá, o Trump tinha vindo embora na outra noite. Na hora que houver necessidade de conversar com o Trump, eu não tenho nenhum problema de ligar para ele, como eu já liguei para o Clinton, já liguei para o Bush, já liguei para o Obama, já liguei para o Biden. Agora é preciso ter uma razão para ligar. 2 presidentes não ficam ligando para contar piada. Ele, por exemplo, ele poderia ter ligado para o Brasil para dizer da medida que ele vai tomar. Ele poderia, ele não mandou nenhuma carta, nós não recebemos carta, ele publicou. Então, o Brasil manda os Estados Unidos, é isso? Meu pai. Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem. No site dele, uma total falta de respeito, que é um comportamento dele com todo mundo. E eu não sou obrigado a aceitar esse comportamento desrespeitoso entre relações de chefe de Estado, entre relações humanas. Educação é bom. E a gente gosta de receber, gosta de dar. E o Brasil quer ser bem tratado. Quando eu tiver um assunto sério para tratar com os Estados Unidos, eu não terei nenhum problema de pegar o telefone e ligar para a Casa Branca pedindo para conversar com o presidente Trump. Por enquanto eu não tenho. Agora veja, agora é o seguinte, nós vamos criar uma comissão de negociação juntando empresários e o governo, vamos ver quais são as decisões, quem é afetado, como é que vai ser afetado, como é que a gente pode procurar novos mercados. Sim. E eu mesmo vou procurar novos mercados para os produtos brasileiros.
Esse é o meu papel, inclusive de dizer para os empresários, vamos juntos abrir novos mercados. O negócio é assina. Porque não é fácil, sabe, ele só taxar os outros. Ele também terá consequência nos Estados Unidos. Ele também terá muita consequência. Então, assim, Delis, a relação entre dois estados, ela tem que ser uma coisa respeitosa. Um presidente, ele não é dono da verdade. Um presidente não tem relação ideológica com o outro. Eu nunca tive relação ideológica. E você é dessa? Sabe, eu converso com o presidente do país, seja ele quem for. Sei. Sei. Conversar, eu converso com todo mundo. Nunca. E o Maduro é o presidente? É o ditador meu. Nunca tive um veto. Agora, eu não tenho nada para conversar com o Trump. Aliás, ele não dá motivo para que a gente tenha nada para conversar com ele. Depois que a gente discutir profundamente o que vai acontecer, sabe, nós temos tempo. E o Taivazo, seu burro! Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem. Para discutir, nós temos tempo para conversar, nós temos tempo para ouvir os empresários, nós temos tempo para ouvir a OMC, para ouvir outros países como é que estão acontecendo. E aí, quando chegar o momento, se for necessário conversar, pode ficar certa que eu não terei nenhum problema de pegar o telefone e ligar, correndo o risco de ele, de forma mal educada, não querer me atender. Eu corro risco, mas de qualquer forma, se for necessário, eu farei isso sem nenhum problema. Então, por agora, nada, né? Por agora, nada. E nem chamar a embaixadora. Eu não sei, aí é um problema que o Itamaraty vai ter que tomar essas decisões. Tá? Eu acho que era importante para tomar informações, mas é um problema que depende da decisão do Itamaraty. Eu acho que o ministro Mauro Vieira saberá cuidar disso. O que eu acho um desaforo muito grande deles e não dá para aceitar é um cidadão, um presidente de um país importante como os Estados Unidos, conversar uma carta para mim, mandada pelo site, avocando o fim das caças às bruxas a um ex-presidente que tentou dar um golpe nesse país. Sim. Ele não tentou dar um golpe, ele tentou preparar a minha morte, a morte do presidente da Suprema Corte, que na época era Alexandre de Moraes, a morte do vice-presidente. E não é ninguém da oposição que está falando, são os militares que estavam com ele. É o ajudante de ordem dele que recebeu a informação deles. Agora, quem vai ser julgado não é o cidadão Bolsonaro, quem vai ser julgado é os autos do processo. Se ele tiver razão, será absolvido. Se ele não tiver razão, ele será condenado. E se condenado, vai ser preso. É assim que funciona a justiça no Brasil. E é assim que eu espero que funcione nos Estados Unidos. Se tivesse um Capitólio aqui e o Bolsonaro tivesse feito o que fez o Trump nos Estados Unidos, ele também estaria sendo julgado. Porque a lei aqui no Brasil é... Só que Estados Unidos é diferente, porque como é presidente da República, não pode ser investigado. Para todos, de verdade. Doa a quem doer. Doa quem doer. No dia 10 de junho, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi interrogado no Supremo Tribunal Federal e declarou não ter qualquer envolvimento com planos ilegais, inclusive a suposta tentativa de assassinato de autoridades. Bolsonaro disse que discutiu com ministros militares alternativas que, segundo ele, eram constitucionais para contestar o resultado das eleições. Afirmou que foram conversas informais e que não tratava de uma tentativa de golpe. A ação penal no Supremo ainda não tem data para conclusão. O jornal... Muito bem. Bom, agora vamos à segunda parte do vídeo, que é o dando entrevista para a Record News, do Grupo Record de Comunicações, onde a Rede Record de Televisão faz parte, onde o Di Macedo e também batido republicanos. Então vamos aqui, tá? Vamos lá. Aqui. E bom, agora vamos. Isso aqui. Pronto. Esse é o canal da Record News. Eu assisto de vez em quando. Eu assisto todo dia, tá? Aí vamos lá. São 1, 2, 3, vai. O presidente Lula concedeu uma entrevista exclusiva à jornalista Cristina Lemos.
Ele subiu. E pediu respeito ao Brasil. Lula também disse que o governo pode recorrer à organização. O presidente Lula concedeu uma entrevista exclusiva à jornalista Cristina Lemos. Ele subiu o tom contra Donald Trump e pediu respeito ao Brasil. Lula também disse que o governo pode recorrer à Organização Mundial do Comércio contra a tarifa de 50% determinada pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Presidente, muito obrigada por conversar conosco diretamente aqui no Palácio da Alvorada e principalmente nesse dia tão importante, esse dia em que o Brasil amanhece mergulhado em incertezas políticas, econômicas, por conta dessa decisão do governo americano, anunciada no dia de ontem, de taxar os produtos brasileiros em 50%, isso passando a valer a partir de 1º de agosto. O senhor já fez uma primeira manifestação nas redes sociais e sinalizou com a reciprocidade, ou seja, taxar de volta os produtos americanos. Bom. É por aí mesmo, presidente? Cristina, a primeira coisa que é importante ficar clara para o povo brasileiro é que quem tem que respeitar o Brasil e gostar do Brasil são os brasileiros. E ao mesmo tempo exigir que os outros respeitem a gente. O Brasil é um país que não tem contencioso com ninguém. Aqui tudo se resolve numa conversa. Ora, eu achei que a carta do presidente... Hoje com que daí? Era um material apócrifo. Porque não é, sabe, costume você ficar mandando correspondência para o presidente através do site do presidente da República. O Brasil é um país... Essa é se o presidente... APP, seu burro! Que do Brasil... Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem. Ele teria mais respeito com o Brasil. O Brasil tem 201 anos de relação com os Estados Unidos. Ué, aqui tudo se resolve numa conversa. Ora, eu achei que a carta do presidente Trump era um material apócrifo. Porque não é, sabe, costume você ficar mandando correspondência para o presidente através do site do presidente da República. O Brasil é um país que, se o presidente Trump conhecesse um pouquinho do Brasil, ele teria mais respeito com o Brasil. O Brasil tem 201 anos de relação com os Estados Unidos. Uma relação diplomática, uma relação, sabe, virtuosa. Uma relação de benefício para ambos os lados. Eu me dei bem com todos os presidentes, eu me dei bem com o Clinton, eu me dei bem com o Bush, eu me dei bem com o Obama, eu me dei bem com o Biden. Ou seja, porque o Brasil é um país de conversa. Ora, o que você não pode é receber uma carta onde nem verdadeira a carta é no que diz respeito à questão comercial. Primeiro, na questão da soberania do Brasil, sabe, nós queremos que ele respeite o Brasil. Segundo, na questão da justiça brasileira, ele tem que respeitar a justiça brasileira, como eu respeito a americana. Peraí, mas ele, como vou explicar? É preciso seu anta. Se o que o Trump fez no Capitólio ele tivesse feito aqui no Brasil, ele estaria sendo processado como o Bolsonaro e arriscado a ser preso. Porque feriu a democracia, porque feriu a Constituição. E eu não me meto no Poder Judiciário, porque aqui o Poder Judiciário é autônomo, sobretudo a Suprema Corte. Terceiro, quando ele fala da questão das empresas dele, de plataformas, ou seja, é importante que ele entenda que aqui no Brasil, quem estabelece as regras é o Brasil. É o Congresso Nacional, é o Poder Judiciário. É o presidente da República, não é, seu Lula, bosta? E ele não pode ficar dizendo que o Brasil não pode fazer nada com as empresas que não estão respeitando a legislação brasileira. Aqui, respeita. A terceira coisa, quando ele fala na Carta de Comércio, é um total desconhecimento. Ele acha que os Estados Unidos têm déficit com o Brasil. Não é verdade. Se você pegar o ano passado, nós exportamos 40 bilhões e importamos 47, foi um déficit de 7. Mas se você pegar nos últimos 15 anos, importação e serviços, nós temos um déficit de 410 bilhões de dólares em 15 anos. Será que a assessoria dele não tem, sabe, sabedoria de explicar para ele não fazer uma afronta dessa a um outro país? Mas não é só com o Brasil, ele tem tentado fazer com o mundo inteiro.
Então, do ponto de vista político, nós vamos tomar a seguinte medida. Primeiro, do ponto de vista diplomático, tem várias medidas para ser tomado, o Itamaraty vai tomar. A gente pode recorrer ao OIC, a gente pode mandar investigação, sabe, com outros países, cobrando dos Estados Unidos coerência. Mas o que mais vai valer é o seguinte: nós temos a lei da reciprocidade que foi aprovada no Congresso Nacional. E não tenha dúvida. Quem mandou na época do taifaço também, maço. Que primeiro nós vamos tentar negociar. Mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. Agora, o que é importante ficar claro, Cristina, é que o ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade. Sumar? Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem. Ele está concordando com a taxação do Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump, que começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte, um processo que não tem julgamento político, não. Quem está sendo julgado é os autos do processo, que vai ter uma decisão da Suprema Corte. E se os autos disser que a pessoa errou... O julgamento do STF só hoje isso aí não é só político, mas é ilegal, enfim. Ilegalzinho que não, as pessoas não passaram pela instância. Enfim. Mas os atos do STF hoje em dia são políticos. E quem convoca quem são o STF para responder é o PSOL, o partido de esquerda do senhor. Junto. Partido de esquerda, junto ao PT. Seu partido, tá, Lula? Vai ser condenada. É assim que é o Brasil. É assim que somos nós. Respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. Sabe? Aqui é o seguinte: fez alguma coisa contra nós, terá reciprocidade. Não pensem que nós, sabe, temos complexo de vira-lata, que estamos preocupados, estamos com medo, não. Obviamente que nós temos uma preocupação com o Brasil e tem uma preocupação com os Estados Unidos também, porque eu tenho certeza que ele está falando para o povo dele, pensando eleitoralmente. Aqui eu estou pensando, esse país quer continuar crescendo, esse país quer melhorar de vida e nós queremos ter relação com todo mundo. Possivelmente sim, só que você está acabando com a vida de todo mundo. A minha também, sou filha puta. Ter ficado preocupado com a reunião dos BRICS. E é engraçado porque, como ele não estava na reunião do G7, nós fomos 3 países dos BRICS pro G7: Índia, Brasil e África do Sul. Ainda estava mais o México e a Coreia. Só para ter uma ideia. No G20, os BRICS têm 10 países que participam do G20. Porque eu vou mandar chamar ele para participar dos BRICS. Se quiser vir, nós vamos convidar, ele vem e participa. O que não pode... Ô filho da mãe, você foi o único que falou que quer tirar o dó dos BRICS, seu filho da puta. Meu pai. É ele pensar que ele foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Ele pode fazer o que ele quiser dentro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quem manda somos nós brasileiros. É isso. Sim. Por isso eu fiquei decepcionado. Você, Lua. Fiquei decepcionado porque a relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito civilizada. É uma coisa muito forte, muito boa. São 2 séculos de relação. Nós devemos muito, sabe, a relação com o Brasil, com os Estados Unidos. Ele deve a gente também. E de repente um presidente vem e acha que pode mandar. Cumpra. Não é assim. A democracia não permite isso. A civilidade não permite isso. E a diplomacia... O Wesley tá rindo. Que filho da pô. Muito menos. Portanto, sabe, nós vamos fazer aquilo que for bom para o Brasil. Presidente, muita gente associa essa iniciativa do governo americano, como o senhor acaba de mencionar, à realização da reunião dos BRICS, à pauta dos BRICS e, particularmente, a menção a uma criação de uma moeda, de uma outra forma de trocas comerciais que não seja lastreada no dólar. O senhor acha que esse ponto ajudou a verve do presidente Trump a escrever uma carta tão dura? Eu não sei. A carta não é mais dura do que algumas coisas que ele já tinha falado. Ele chegou a dizer outro dia que se criar uma moeda, que ele vai punir os países. É importante ficar claro para o povo brasileiro o seguinte: em 2004,
Porque o dólar é rei. O dólar é rei, segundo o Dorman. Eu nem sabia que o Trump um dia seria presidente da República dos Estados Unidos. Nós já fizemos um acordo com a Argentina para que houvesse exportações de Brasil e Argentina nas nossas moedas. E nós temos interesse, isso é verdade. Nós temos interesse de criar uma moeda de comércio entre os outros países. Eu não sou obrigado a comprar dólar para fazer relação comercial com a Venezuela, com a Bolívia. Meu pai, sim. Quem é burro sou eu. Não, velho. Ao vivo, não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem. Com o Chile, com a Suécia, com a União Europeia, com a China. A gente pode fazer nas nossas moedas. Por que eu sou obrigado a ficar laceado pelo dólar, que eu não controlo, que tem a máquina de produzir o dólar são os Estados Unidos e não nós? Então, veja, não tem nenhum problema. E depois, se ele tivesse divergência, o correto seria, numa reunião do G20, ele levantar o problema. Vamos fazer uma discussão civilizada. Nos convença. Vamos discutir. O que ele não pode é agir como se ele fosse dono dos outros. Eu falo o que quero, sabe? Eu vou dizer uma coisa, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Ele tem que saber disso. Isso é um ditado muito popular aqui no Brasil. Você não vê o Brasil desacatando e ofendendo nenhum país. Nenhum presidente nosso. O único que fez uma bobagem. Lógico que você não quer. Sabe o tamanho do Brasil? Mundialmente? Muito grande. Foi o ex-presidente que não recebeu o Trump aqui, que não recebeu o Macron aqui, porque a mulher do Macron era velha. Sabe? É essa irracionalidade que estava aqui, que está lá nos Estados Unidos agora. Então, Cristina, o Brasil é um país do bem. A gente gosta de ser alegre, a gente gosta de ser bom, a gente gosta de carnaval, a gente gosta de futebol, a gente gosta de religião, a gente gosta de tudo. E também o povo gosta de ser para fazer o merda com o Bolsonaro, com você. Você é um bosta, viu? E o Bolsonaro também, então. A única coisa que nós não suportamos é alguém querer ser melhor do que nós e fazer desaforo para nós. Presidente, qual a orientação do senhor hoje para a área técnica para os negociadores do Itamaraty? Olha, veja, o Itamaraty, tanto o Itamaraty quanto o nosso MIDIC, já vem conversando com os Estados Unidos. Já vinham conversando desde a taxação do 10%. Veja, do ponto de vista diplomático, nós temos que recorrer ao OMC. Você pode, junto com a OMC, você pode encontrar um grupo de países que foram taxados pelos Estados Unidos e junto entrar com recurso no OMC. Sabe, isso tem toda uma tramitação que a gente pode fazer. Sabe, se nada disso, sabe, der resultado, nós vamos ter que fazer a lei da reciprocidade. E o Brasil tem condição de proteger Hoje é a taxação. o setor produtivo, que está super preocupado no dia de hoje? Nós vamos ter que proteger, nós vamos ter que procurar outros parceiros para comprar os nossos produtos. Porque o comércio Assim. entre Brasil e Estados Unidos tem apenas 1,7% do PIB. Não é essa coisa que a gente não pode sobreviver sem os Estados Unidos. Não é assim. Obviamente que nós gostamos de vender. Nós vendemos 40 bilhões, eu gostaria de vender 50, 60, 70. Mas, sabe, nós não abriremos mão da reciprocidade. Como é que é, presidente? Sabe, se nada disso, sabe, der resultado, nós vamos ter que fazer a lei da reciprocidade. Taxação. E o Brasil tem condição de proteger o setor produtivo, que está super preocupado no dia de hoje? Nós vamos ter que proteger, nós vamos ter que procurar outros parceiros para comprar os nossos produtos. Assim. Porque o comércio entre Brasil e Estados Unidos tem apenas 1,7% do PIB. Não é essa coisa que a gente não pode sobreviver sem os Estados Unidos. Não é assim. Obviamente que nós gostamos de vender. Nós vendemos 40 bilhões, eu gostaria de vender 50, 60, 70. Mas, sabe, nós não abriremos mão da reciprocidade. Enquanto isso, vamos tentar negociar. O mandato de um presidente só dura 4 anos. Daqui a pouco, quem sabe, tem outro presidente que quer negociar. E a gente, enquanto isso, vai procurando novos parceiros. Eu, por exemplo, em outubro, sou convidado para participar do encontro da ASEAN.
São 10 países asiáticos muito importantes do ponto de vista econômico. E eu vou lá para fazer parceria estratégica com os países da Ásia e vou lá para fazer negócio. Que países, hein? A ditadura democrática, enfim. Presidente, vamos voltar nossos olhos agora para os programas sociais que o senhor pretende implantar agora nessa segunda etapa de governo. Temos aqui elencados 5 programas. Tarifa zero de eletricidade para os mais pobres, crédito para a reforma da casa para a classe média, gás para todos, troca de moto para moto entregadores, sem falar na questão do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, que eu vou abordar daqui a pouquinho. Qual é o horizonte de implantação disso? O senhor acha que consegue concluir esse mandato com tudo isso implantado? Eu acho que nós vamos concluir. Cristina, há uma coisa que a gente vai descobrindo com o tempo. De vez em quando as pessoas perguntam por que o Lula não pensou nisso antes. Nem sempre a gente lembra de tudo que a gente poderia fazer. E muitas vezes as pessoas morrem sem ter feito tudo que queria fazer. A gente vai descobrindo as coisas. E eu estou num momento em que eu acho que é preciso fazer justiça com o povo pobre desse país. Fazer uma justiça tributária. Então, vamos pegar o que? Nós fizemos uma medida provisória garantindo que quem usa até 80 kW de energia tem pagamento zero. E quem ganha, e quem consome até 120 só vai pagar a diferença entre 80 e 40. Tá? Só para ter ideia. Nós estamos pensando em fazer um grande programa habitacional. Eu espero que no final desse mês a gente possa lançar um programa infinitamente maior do que o Casa da Minha Vida, infinitamente maior do que a minha Casa da Minha Vida. Ele é tão grande. Mas com que dinheiro? Que eu não posso te falar o que vai ser, mas vai anunciar esse mês ainda, tá? E também vamos fazer um programa de reforma de casa, porque às vezes a Cristina não quer comprar uma casa, mas ela queria fazer um quarto para o filho dela que passou na universidade ou para o neto dela. Então nós vamos abrir uma linha de crédito para as pessoas que querem fazer uma reforma. E também nós vamos ter uma linha de crédito para construir casa para a classe média. Às vezes a pessoa ganha 10 salários mínimos, 12 salários mínimos, 15 salários mínimos, e a pessoa não quer comprar uma casa, Minha Casa da Minha Vida, a pessoa quer comprar uma casa maior, com um quintal maior, um apartamento maior. E nós, então, precisamos fazer com que essa gente tenha o direito de comprar a sua casa, tá? Outra coisa é a questão das motos. Nós estamos trabalhando muito, estudando muito, conversando com muita gente, porque nós queremos garantir, primeiro, uma moto que seja mais moderna e que seja mais econômica do ponto de vista do combustível. Talvez uma moto elétrica. E também não é só a moto que nós estamos procurando financiar. Nós estamos procurando financiar uma moto junto com um capacete e também criar um lugar para esse menino e essa menina que entrega comida, sabe, que entrega qualquer outra coisa, que ele tem um lugar para lavar as mãos, que ele tem um banheiro para utilizar, ele não pode ficar, sabe, abandonado como ele é hoje. Então nós estamos cuidando disso com muito carinho. Uma coisa que você não falou, que é verdade, o imposto de renda. O imposto de renda, Cristina, é a maior política de distribuição de renda que você faz no mundo é através do imposto de renda. E nós fizemos o quê? Nós estamos inventando as pessoas que ganham até 5 mil reais por mês. Tá? E estamos taxando as... Que saia fazer isso, Lula. Saia fazer isso. Tá? Pessoas que ganham acima de 1 milhão por ano. Ou seja, nós estamos pedindo, olha, os que ganham muito vão ter que dar um pouquinho para a gente favorecer aqueles que ganham menos. Isso chama-se justiça tributária, isso não chama aumento de imposto. É uma coisa normal que todo mundo dos países desenvolvidos fazem. Eu quero criar no Brasil, Cristina, um estado de bem-estar social. Eu não quero mais ficar achando que pronto, a família resolve o problema, que política de distribuição de dinheiro, não. O país que eu quero, as pessoas vão ter que viver através do seu trabalho. E aqueles que não têm possibilidade de trabalhar, o governo trata de criar políticas públicas para ele. Então nós vamos fazer essas coisas. Uma coisa que você esqueceu de colocar aqui é agora tem especialista. Da área de saúde. Porque como é que acontece normalmente no Brasil? O povo que usa o SUS, eles vão no médico. Chega no médico, o médico constata que ele tem uma doença. Aí o médico pede um especialista. Quando ele vai marcar o especialista, demora 10 meses. Aí quando ele chega um especialista depois...
aqui Mesquita, você vai levar 2, 3 semanas, máximo. Aí ele faz exame e tal. De 10 meses, o especialista pede para ele fazer uma tomografia, uma ressonância magnética. Aí demora mais 10 meses. E às vezes a doença não espera, a pessoa morre. Então nós agora estamos trabalhando, é um acordo que a gente quer fazer com toda a iniciativa privada, com a Santa Casa, para que a gente resolva esse negócio. Sabe, o cidadão vai no médico, vai pedir um especialista, em menos de 30 dias ele tem que ter esse especialista. Ele tem que ter a máquina. Se eu posso ter, por que ele não pode ter? Então essas coisas vão acontecer, Cristina, porque é necessário a gente cuidar do povo. Então a questão da energia, a questão da reforma da casa, a questão, do transporte dos entregadores de alimentos, a questão... Cuidado do sistema podre político que vocês atuam. Das plataformas, sabe, nós vamos tratar isso com muito respeito. Sabe, as pessoas não podem ser abandonadas entregando comida, sentindo fome, sentindo o cheiro da comida no nariz, sem ter o dinheiro para comer. Então é preciso que a gente pense até na criação de um vale-refeição, porque esses meninos possam comer. Fazer isso não é fazer populismo, não. Então o que é isso? É de vale-refeição, meu pai. Ao vivo, não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem. Fazer isso significa fazer política social, com inclusão social, dos milhões de deserdados que nunca foram lembrados nesse país, a não ser na época da eleição. E você vê agora... O Brasil vai criar um comitê com empresários para acompanhar a crise diplomática e econômica com os Estados Unidos. E esse é um dos pontos abordados na segunda parte da entrevista exclusiva concedida pelo presidente Lula à jornalista Cristina Lemos. Vai que sim. Presidente, o senhor acredita que o Congresso vai ajudá-lo nessa tarefa? A gente está vendo aí a questão da isenção do imposto de renda ainda emperrada e esse pacote de medidas sociais projeta o senhor eleitoralmente. O senhor acha que isso vai interferir na decisão do Congresso? E mais, como está a sua relação hoje com a cúpula do Congresso, com Hugo Mota e com o senador Alcolumbre? Olha, você sabe que eu não me queixo do Congresso. Com todas as divergências que eu possa ter partidária, é importante... Mas foi lá no STF, falou com isso, mas é demais e deu causa à sua causa, Lula. Tá? Seu velho cagá babão. Que o povo brasileiro saiba. O meu partido só elegeu 70 deputados em 513. E só elegeu 9 senadores em 81. Isso me indica que eu tenho um caminho a fazer. É negociar. É conversar com as forças políticas para construir a possibilidade de governar esse país. E justiça seja feita. Até agora, nós aprovamos 99% de tudo que nós mandamos. Nós aprovamos um arcabouço fiscal. Aprovamos uma reforma tributária que o país esperava há mais de 40 anos. E aprovamos uma PEC da transição, porque a gente não conseguia começar a governar o Brasil, porque o outro deixou o país quebrado. Então, eu sou grato ao... E você tá dizendo que o Congresso tá bonito, bonito. O Congresso que tem me ajudado muito. Eu teve um problema na questão do IOF, vai ser resolvido. Você vai ver. O senhor vai insistir no IOF porque os seus... E foi resolvido por causa da exame de moral. Foi pro STF e aí resolveu. Os líderes dizem o seguinte: se não entrar o dinheiro do IOF, vai ter que cortar 10 bi. O senhor trabalha com essa hipótese de cortar 10 bi? O deputado sabe que se eu tiver que cortar 10 bi, eu vou cortar das emendas deles também. Ele sabe disso. Então, como ele sabe, eu sei. É importante a gente chegar num ponto, sabe, de acordo. Eu posso te dizer assim, antecipar para você. Eu vou manter o IOF. Se tiver um item no IOF que esteja errado, a gente tira aquele item. Mas o IOF vai continuar e mais ainda, né? Fazer decreto é da responsabilidade do presidente da República. Mas foi por causa de foi para ser arrecadatório o dinheiro dos nossos impostos. Então, passa o Congresso, simplesmente
O Careca salvou você, não é, Lula? Futebol brasileiro, não. E os parlamentares podem fazer um decreto-lei para eles, sabe, se tiver cometido algum erro constitucional, coisa que eu não cometi. Então é importante eles saber que vai ter uma decisão, que o OAS vai ser aprovado 99% do que nós queremos e que vai ficar definido que quem faz decreto é o presidente da República, não é a Câmara dos Deputados. E vou continuar conversando com o Congresso. Eu não é por causa de uma divergência, eu gosto do Hugo, eu gosto do Davi, eu gostava do Pacheco, eu gostava do Lira. O presidente tem divergência. Não, eu não tenho divergência. Sabe por que eu não tenho divergência, querida? Porque não sou eu que preciso dos deputados. Não é os deputados que precisam de mim. Eu é que preciso deles. É o Poder Executivo que Olha só, sim, manda né? projeto de lei para o Congresso. É o Poder Executivo que manda projeto de lei para o Senado. Então é o presidente da República que é, sabe, a parte do poder mais importante, que tem que tratar uma relação totalmente civilizada, harmônica, adequada com as pessoas. Eu não quero ter relação pessoal. Eu nunca vou pedir um favor para um deputado. Nunca vou pedir um favor para um senador. Só vou mandar para lá coisa de interesse do povo brasileiro. E isso pode ficar tranquila. A relação vai continuar boa e nós vamos aprovar as coisas que... Seu comunista, não do Brasil. Puta que pariu. Esse deles. Porque não só sou eu que sou candidato, eles também são algum erro constitucional, coisa que eu não cometi. Então é importante eles saber que vai ter uma decisão, que o OAS vai ser aprovado 99% do que nós queremos e que vai ficar definido que quem faz decreto é o presidente da República, não é a Câmara dos Deputados. E vou continuar conversando com o Congresso. Eu não é por causa de uma divergência, eu gosto do Hugo, eu gosto do Davi, eu gostava do Pacheco, eu gostava do Lira. O presidente tem divergência. Não, eu não tenho divergência. Sabe por que eu não tenho divergência, querida? Porque não sou eu que preciso dos deputados. Não é os deputados que precisam de mim. Eu é que preciso deles. É o Poder Executivo que manda projeto de lei para o Congresso. É o Poder Executivo que manda projeto de lei para o Senado. Então é o presidente da República que é, sabe, a parte do poder mais importante, que tem que tratar uma relação totalmente civilizada, harmônica, adequada com as pessoas. Eu não quero ter relação pessoal. Eu nunca vou pedir um favor para um deputado. Nunca vou pedir um favor para um senador. Só vou mandar para lá coisa de interesse do povo brasileiro. E isso pode ficar tranquila, sabe, que a relação vai continuar boa e nós vamos aprovar as coisas que nós precisamos. Não para o meu interesse, para o interesse deles. Porque não só sou eu que sou candidato, eles também são candidatos. Sim. Eles são candidatos. Olha só. Eu posso te dizer que muitos deles estão pensando muito mais na eleição do que eu. Eu estou muito tranquilo. Estou muito tranquilo. Porque sei o que eu estou fazendo. Porque estou governando para tentar melhorar a vida do povo brasileiro. E quando eu entregar a presidência no final de dezembro, você, por favor, fale com a direção da Record, venha fazer uma entrevista comigo. Eu quero mostrar o Brasil que eu entreguei para o povo. Pai de vista, tá falando isso, pô, que merda. Brasileiro. Presidente, a sua situação pessoal e partidária, a gente sabe que o senhor acorda 15:06, vai fazer esteira, faz caminhada, está em boa forma física, por assim dizer. O senhor completa 80 anos dentro de 4 meses. Tem gás para mais uma disputa eleitoral? Deixa eu lhe falar uma coisa. Ontem eu conversei muito com o presidente da Indonésia sobre isso. Ele tem 73 anos. Eu dizia para ele que tem 2 coisas na vida do homem que não envelhece um homem. Primeiro, quando você tem uma causa. Eu tenho uma causa na minha vida. Eu sonho que esse país vai se transformar num país, sabe, de classe média, em que a gente possa dizer que o Brasil alcançou o status de um país de bem-estar social. Eu sonho com isso. Bem-estar social agora? Não vai conseguir. Insista, Lu. Isso é minha obsessão e vou fazer. A segunda coisa é cuidar da saúde. Sabe, então veja, eu levanto 5:30 porque eu gosto de mim. Porque eu quero estar bem. Eu cuido das minhas pernas, eu cuido dos meus braços, eu cuido do meu corpo. Eu faço, sabe, só para você ter ideia, eu estou andando 6.700 metros a um trote de 7 km por hora.
Depois eu faço agachamento, depois eu faço braço, faço perna, faço coxa. Porque é o seguinte, se eu não cuidar de mim... Meu pai, velho. O que aconteceu aqui? Cuidar do Brasil não cuida, não é, Lula? Os médicos nenhum dão uma receita assim pra mim. Lula... anos dentro de 4 meses. Tem gás para mais uma disputa eleitoral? Deixa eu lhe falar uma coisa. Ontem eu conversei muito com o presidente da Indonésia sobre isso. Ele tem 73 anos. Eu dizia para ele que tem 2 coisas na vida do homem que não envelhece um homem. Primeiro, quando você tem uma causa. Eu tenho uma causa na minha vida. Eu sonho que esse país vai se transformar num país, sabe, de classe média, em que a gente possa dizer que o Brasil alcançou o estado de um país de bem-estar social. Eu sonho com isso. Isso é minha obsessão e vou fazer. A segunda coisa que eu quero é cuidar da saúde. Sabe, então, veja, eu levanto 5h30 porque eu gosto de mim. Porque eu quero estar bem. Eu cuido das minhas pernas, eu cuido dos meus braços, eu cuido do meu corpo. Eu faço, sabe, eu só para você ter ideia, eu tô andando 6.700 metros a um trote de 7 km por hora. Depois eu faço agachamento, depois eu faço braço, faço perna, faço coxa. Porque é o seguinte, se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Os médicos nenhum dão uma receita assim pra mim. Lula, você tem que andar, você tem que só dar remédio, toma tal remédio. Então eu quero evitar de tomar remédio, eu tenho que cuidar de mim. Eu posso te dizer uma coisa, Cristina, você me conhece há muito tempo. Você já me viu em assembleia, já me viu. Eu vou fazer 80 anos no dia 27 de outubro, pode me dar um presente, tá? Eu posso te dizer que eu hoje estou fisicamente melhor do que quando eu tinha 60 anos. Meu pai. Estou com a minha qualidade de vida melhor. Tem uma mulher que... Vai se candidatar pra esse aí, porra. Puta que pariu. Cuida de mim de forma extraordinária. Então tô bem. Se eu vou ser candidato ou não, é outros 500. O Cristina, aí vai depender o seguinte, vai depender no momento certo de discutir, sabe, se tem muitos partidos políticos pra gente conversar. Agora, eu vou te contar uma coisa. Os loucos que governaram esse país não votam mais. Ai, louco, velho. O seu Tarcísio pode tirar. Não vai tentar esconder o chapeuzinho do Trump, não, Tarcísio. Pode ficar mostrando pra gente saber quem você é. Sabe, porque tá cheio de gente, tá cheio de lobo com perna de carneira. Então, você veja, essa coisa do Trump, começar um parágrafo citando o ex-presidente da República que fez um crime contra esse país, que tentou dar um golpe. Não tem como. Esses não votam. Se for necessário ser candidato para evitar isso, querida, estarei candidato. Espero que você esteja acompanhando, cobrindo a campanha. É isso. Presidente, para concluir, uma opinião do senhor sobre o desempenho do Ancelotti. O que o senhor está achando dele? E também o que o senhor achou do desempenho dos clubes brasileiros no Mundial da FIFA, Flamengo, Fluminense, Palmeiras? Então, tem que dizer uma coisa. Antes de falar de futebol, vou falar uma coisa para você. O Brasil vive um bom momento. Um momento, veja, o Brasil voltou a crescer acima de 3% quando eu votei para presidente da República. Não, mas com a dívidas. Produzia 3 milhões e 600 mil carros. O senhor... Quando eu votei só produziu 1 milhão e 600. Senhor, aqui tio. Nós estamos com as coisas controladas, a economia crescendo, o emprego crescendo, o salário crescendo, ainda temos um problema na nossa vida que é o custo de vida. Que ainda não chegamos ao ideal. E vamos chegar. Meu pai. Vamos chegar. Porque o povo está com mais dinheiro, tem mais crédito, tem mais salário, tem crédito consignado para empresa privada, tem muita coisa acontecendo no Brasil, muita coisa. Bem, e isso me faz... Você, com o povo brasileiro, com nós, povo brasileiro, estamos por causa da sua culpa, Lula. Eu acho que o Ancelotti é um grande técnico. Contra esse país, que tentou dar um golpe... Não tem como. Esses não votam. Se for necessário ser candidato para evitar isso, querida, estarei candidato. Espero que você esteja acompanhando, cobrindo a campanha. É isso.
Presidente, para concluir, uma opinião do senhor sobre o desempenho do Ancelotti. O que o senhor está achando dele? E também o que o senhor achou do desempenho dos clubes brasileiros no Mundial da FIFA? Flamengo, Fluminense, Palmeiras. O senhor é nosso técnico oficial. Antes de falar de futebol, vou falar uma coisa para você. O Brasil vive um bom momento. Um bom momento. Veja, o Brasil só voltou a crescer acima de 3% quando eu voltei para presidente da República. Meu pai. A indústria automobilística produzia 3.600.000 carros quando eu era presidente. Quando eu voltei, só produzia 1.600.000. Nós estamos com as coisas controladas, a economia crescendo, o emprego crescendo, o salário crescendo, a massa salarial crescendo. Ainda temos um problema na nossa vida, que é o custo de vida. Que ainda não chegamos ao ideal. E vamos chegar. Vamos chegar. Porque o povo está com mais dinheiro, tem mais crédito, tem mais salário, tem crédito consignado para empresa privada. Tem muita coisa acontecendo no Brasil, muita coisa. Ao vivo, não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem. Bem, e isso me faz entrar no futebol. Eu acho que o Ancelotti é um grande técnico. Ele é um grande técnico, ele tem história. Foi jogador do Roma, jogou junto com o nosso companheiro Falcão, o time do Roma, sabe? Ele foi um técnico extraordinário. O problema do Brasil não é de técnico, é de jogador. Nós não estamos com uma safra boa, como a Itália não está com uma safra boa. Quem está com uma safra boa é o Paris Saint-Germain. A segunda coisa é que os critérios pelos quais os times brasileiros foram disputar a Copa do Mundo foram quem ganhou as Libertadores nos últimos tempos. Ou seja, eu acho que o Flamengo merecia ir, acho que o Botafogo, o Palmeiras, do Fluminense, sabe? Mas obviamente que falta muito time, falta 2 do Rio Grande do Sul, falta 2 de Minas Gerais, falta o Corinthians, que não foi, o São Paulo, o Santos. Na hora que tiver o Corinthians, nós vamos ser campeão. Eu acho que o Brasil teve uma boa participação. E ficou patente que tem uma hegemonia europeia hoje no futebol. Vamos ser francos, o final vai ser, sabe, a Champions League. O final será a Champions League, porque eles estão mais preparados, eles contratam a pagar muito mais do que nós, eles montam o time, sabe, os times deles são verdadeiras seleções. Você pega time de 30 países, você pega time de todos os países, com jogador do mundo inteiro. São todos jogadores caros. Agora, ficou provado que não é só jogador bobo que ganha o jogo. Vamos te contar uma história. O Paris Saint-Germain tinha Mbappé, Messi e Neymar. Contratou os 3 para ganhar a Champions League. Não foi nem classificado. Agora, sem os 3, que sozinho ganha mais do que todo o time do Paris Saint-Germain atual, ele está jogando o futebol mais espetacular que nós temos. Então significa que futebol é conjunto. Não é vaidade, não é, sabe, o cara ser individualista, não é o cara ser vibrador, é o cara jogar em conjunto. E o Paris Saint-Germain está dando um show de como é jogar em conjunto. Por isso, mas acho que o Brasil participou bem. O Corinthians é comercial brasileira com os Estados Unidos. E voltar a dizer para você, Cristina, nós vamos ser chamados, e quando nós somos chamados, nós vamos lá para ganhar. E que para quem ficou nervoso hoje, o senhor manda tomar um chazinho? Qual é o recado que o senhor dá? Filha. Com esse cenário internacional. Olha, eu só queria dizer aos empresários brasileiros, nós vamos criar um comitê, sabe? E os empresários vão participar para a gente acompanhar dia a dia o que vai acontecer. Sabe? Vamos criar um comitê, não vou dizer gabinete de crise, eu vou dizer um gabinete de repensar a política comercial brasileira com os Estados Unidos. Mas é gabinete de crise. E voltar a dizer para você, Cristina, quando eu fui eleito a primeira vez, que eu fui encontrar com o Bush dia 10 de dezembro de 2002, eu não tinha tomado posse ainda, eu achei que seria um desastre a minha conversa com o Bush, que ele era republicano. Posso te garantir, olhando nos teus olhos e nos olhos do nosso telespectador, foi a melhor relação que eu tive com os Estados Unidos. Foi com o presidente Bush. Ele respeitava o Brasil e eu respeitava os Estados Unidos. Depois eu tive uma belíssima relação com o Obama. Mas o Obama já teve aquele negócio da investigação, sabe, de escutar a Dilma, de escutar, sabe. E depois com o Biden, que foi extraordinária. Eu achei que o Trump, embora ele seja republicano, embora ele seja extremista, embora ele fale coisa que não deveria falar, mas ele é presidente de um país muito grande.
Então, sabe, quando você é maior, quando você é mais rico, quando você tem mais força bélica, mais força tecnológica, você tem que ter mais respeito. Tem que... Meu pai tá falhando com os outros. A China é o que é hoje, por quê? Porque houve... sabe? E depois com o Biden, que foi extraordinário. Eu achei que o Trump, embora ele seja republicano, embora ele seja extremista, embora ele fale coisa que não deveria falar, mas ele é presidente de um país muito grande. Então, sabe, quando você é maior, quando você é mais rico, quando você tem mais força bélica, mais força tecnológica, você tem que ter mais respeito. Sim. Tem que ser generoso com os outros. A China é o que é hoje, por quê? Porque houve um tempo que os Estados Unidos mandavam suas empresas para a China para pagar um salário muito baixo. E as empresas foram para lá. Os chineses, com 5 mil anos de história, aprenderam. E hoje são grandes competidores com os Estados Unidos. Então os Estados Unidos têm que compreender que todo país quer crescer. Eu quero que o Trump cuide dos Estados Unidos para os americanos. Eu quero que os americanos melhorem de vida. Eu quero que os americanos vivam democraticamente. Só respeito o direito do brasileiro também viver. Do jeito que você gosta do povo americano, eu gosto do povo brasileiro. E na minha vida, quem decide as coisas é o povo. Eu sou brasileiro, gosto do Brasil e não desisto nunca. Agora, aqueles que andaram abraçados com a bandeira americana aqui, aqueles que foram nos Estados Unidos pedir golpe no Brasil, porque o filho do Bolsonaro estava lá instigando. Defende meu pai é inocente. O pai dele é covarde, que tentou dar um golpe e correu. Então ele vai ser julgado. Não é o Bolsonaro que está sendo julgado, são os autos do processo que estão sendo julgados. É importante eles não esquecerem que por conta dessa Suprema Corte que está julgando o Bolsonaro, eu fui condenado inocentemente e fiquei 580 dias na cadeia. E até hoje ninguém provou absolutamente nada. Então ele tem o direito... Vai tá provar, filho da puta. Som de inocência é o que nós mais queremos garantir. Bolsonaro tem o direito de contratar os advogados que... Mas ele é presidente de um país muito grande. Então, sabe, quando você é maior, quando você é mais rico, quando você tem mais força bélica, mais força tecnológica, você tem que ter mais respeito. Tem que ser generoso com os outros. A China é o que é hoje, por quê? Porque houve um tempo que os Estados Unidos mandavam suas empresas para a China para pagar um salário muito baixo. E as empresas foram para lá. Os chineses, com 5 mil anos de história, aprenderam. E hoje são grandes competidores com os Estados Unidos. Então os Estados Unidos têm que compreender que todo país quer crescer. Eu quero que o Trump cuide dos Estados Unidos para os americanos. Eu quero que os americanos melhorem de vida. Eu quero que os americanos vivam democraticamente. Só respeito o direito do brasileiro também viver. Do jeito que você gosta do povo americano, eu gosto do povo brasileiro. E na minha vida, quem decide as coisas é o povo. Eu sou brasileiro, gosto do Brasil e não desisto nunca. Agora, aqueles que andaram abraçados com a bandeira americana aqui, aqueles que foram nos Estados Unidos pedir golpe no Brasil, porque o filho do Bolsonaro estava lá instigando. Defende meu pai é inocente. O pai dele é covarde, que tentou dar um golpe e correu. Sabe? Então ele vai ser julgado. Não é o Bolsonaro que está sendo julgado, são os autos do processo que estão sendo julgados. É importante eles não esquecerem que por conta dessa Suprema Corte que está julgando o Bolsonaro, eu fui condenado inocentemente e fiquei 580 dias na cadeia. E até hoje ninguém provou absolutamente nada. Então ele tem o direito de defesa. Presunção de inocência é o que nós mais queremos garantir. Bolsonaro tem o direito de contratar os advogados que ele quiser. Se defenda. Mas não seja covarde, não fique pedindo anistia antes de ser condenado. Quando você pede anistia antes de ser condenado é porque você sabe que você foi criminoso. Sim. Você sabe que você cometeu erro, cara. Já está com 70 anos. Tenha juízo e respeito com o povo brasileiro. Não brinque com coisa séria. E o Trump tem que aprender isso. Aqui no Brasil, nós temos 3 poderes. O judiciário, que tem autonomia, o legislativo, que tem autonomia, e o presidente da República, o poder executivo, que é subordinado aos interesses do povo brasileiro.
Assim nós somos e assim nós seremos. Meu pai. Por isso, longa vida pro povo brasileiro. Muito obrigada, presidente, pela entrevista. Obrigado, Cristina. E você pode rever aí. Só pra dizer, eu espero que o povo brasileiro se sinta só um povo inteligente, esperto, para saber quem é do bem e quem é do mal. Ou quem são os maus ou os bens. Ou enfim. Basear algo isso. Bom. Agora sim, eu discorrei. Bom, agora vamos ao pulsamento do senhor Luiz Inácio da Silva, o nosso presidente do Brasil, nesse exato momento da gravação dessa parte, que agora são 11 horas e 18 minutos, dia sábado, dia 26 de junho de 2025. Vamos lá. Bom, eu quero explicar. Por que demorei a acabar essa parte? Por causa que eu tive que anotar, enfim, e também aqui eu me contei, tá? Me contei porque a minha cama, que eu estou nesse quadro aqui meu, tem buracos, então paciência, tá? Mas aqui, ó, depois, desculpa se o som é porque é sábado e esse pessoal ali gosta de festa, música, mas essa parte não tem direitos autorais. Enfim, som, este show. Vamos lá. Eu sei que o vídeo está longo, enfim. Vamos reagir. Oi? Vamos reagir ao pulsamento do Lula. Fá por Fá. Quando eu vier parte importante, tá? Desculpa o som, tá bom? É isso. Vamos lá. Vai. Minhas amigas e meus amigos, fomos surpreendidos na última semana por uma carta do presidente norte-americano anunciando a taxação dos produtos brasileiros em 50% a partir de 1º de agosto. Sim. O Brasil sempre esteve aberto ao diálogo. Fizemos mais de 10 reuniões com o governo dos Estados Unidos. Aí tem uma mentira. O que ele falou sobre isso é o seguinte. A Vai falou sim que ele fez reuniões com 10 reuniões com os Estados Unidos. Só que do governo passado, do Biden, do velhinho Biden, não foi esse governo Trump. Olha só isso. Tá vendo? Não é verdade que veio de governo Trump. Só veio do governo passado, tá bom? E também ai, meu pai. Ai, meu pai. Calma. Isso. Nelson CNB fala. Se o governo enxergou isso de 2025, as negociações com os Estados Unidos após o aumento das primeiras tarifas. São um amigo de 12 a 25%, as conversas envolveram. Olha, isso é verdade. Mas o que eu gostaria de dizer. Meu pai. Aqui. Sim, no funcionamento. No funcionamento. Esse muro. Bom, mas. Quem fez os compensados ele fez. Só que com outro passado. Vamos continuar, tá? Encaminhamos em 16 de maio é verdade. Uma proposta de negociação. Esperávamos uma resposta. Sim. E o que veio foi uma chantagem inaceitável em forma de ameaças às instituições brasileiras.
Vamos lá mais uma vez. De novo, vamos lá, foda-se, vai. Amigas e meus amigos, Sim. fomos surpreendidos na última semana por uma carta do presidente norte-americano anunciando a taxação dos produtos brasileiros em 50%. Sim. A partir de 1º de agosto. Sim. O Brasil sempre esteve aberto ao diálogo. Fizemos mais de 10 reuniões com o governo dos Estados Unidos. Com o presidente Baio, o velhinho. Não com o Trump agora. Que tá taxando todo mundo inteiro. Encaminhamos. É só ver se. Em 16 de maio, uma proposta de negociação. Esperávamos uma resposta. E o que veio foi uma chantagem inaceitável em forma de ameaças às instituições brasileiras e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Contamos com um poder judiciário independente. No Brasil, respeitamos o devido processo legal, os princípios da presunção da inocência, do contraditório e da ampla defesa. Tentar interferir na justiça brasileira é um grave atentado à soberania nacional. Só uma pátria soberana é capaz de gerar empregos, combater a desigualdade, garantir saúde e educação, promover o desenvolvimento sustentável e criar as oportunidades que as pessoas precisam para crescer na vida. Minha indignação é ainda maior por saber que esse ataque ao Brasil tem apoio de alguns políticos brasileiros. De bolsonarismo você quer dizer? De bolsonarismo você quer dizer? Até deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Novidade. Político, isso, oposição. Aqui. Por isso, aliás, ao presidente Jair Bolsonaro reagia de forma favorável à mentira. Deputados como Paulo Belisque, obrigado também com o Tadeu, superaram a última propensão à justiça brasileira. Para Bolsonaro, seria com o povo geralmente por tarifado, é verdade. É um piruído aí, um fezão diplomático. Então, a Bolsonaro estava nos Estados Unidos, também endossou publicamente essa tarifa, alegando a revolução do vizinho para saber de Paulo dizer contra voz. A cultura e a representação não são representados igual mas sim a posição política, ou seja, o apoio veio da parte bolsonarista e não tirou daí e por isso do PT. Isso é verdade. Deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu ver. Aí, eu vi a cara isso, é verdade. Veja sobre a carta aqui. Muito bem. Agora, deixa eu ver, aliás, de Bolsonaro, contra a pensão do PE e dever de tarifário de tampa. Achamos ótimos, tá vendo? Aqui, no seu. Muito bem. Mas vamos lá, não é essa. São verdadeiros traidores da pátria. Sim. Aposto no quanto pior, melhor. Não se importam com a economia do país e os danos causados ao nosso povo. Minhas amigas e meus amigos, a defesa da nossa soberania também se aplica à atuação das plataformas digitais estrangeiras no Brasil. Para operar no nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras são obrigadas a cumprir as regras. No Brasil, ninguém está acima da lei. É preciso... Peraí, Lula, você quer dizer ninguém acima da lei? E o STF que caçou uma parte do marco civil da internet? Não lembra? Isso? Marco civil, olha só. Tá vendo? Aqui, essa é define para ambos particulares e para fora por conteúdo de terceiros. O Tribunal Superior Federal, STF, definiu nesta quinta-feira, de 6 de junho, que parcialmente constitucional a regra do artigo 19 do Marco Civil da Internet, Lei 2.965 de 2014. O dispositivo exige conhecimento de áudio judicial específico para provedores de aplicativos de internet, sejam responsáveis civilmente por danos causados pelo conteúdo publicado por terceiros e por maioria de votos, permaneceu o entendimento que essa força não é suficiente para fazer o direito
direitos fundamentais da democracia. O presidente aqui. O presidente do Exército, ministro Luiz Roberto Barroso, descartou o esforço do colegiado na formação da tese da Revolução Geral e salientou a riqueza dos debates da disposição dos ministros em encontrar uma tese que compete em maior parte das diversas posições em ganhar a debatir recursos às leis e tal. Isso. Também eu falei com o SASB, deixa eu ver aqui. Aqui. Peraí, só um minuto aqui, tá? Bom, Marco Civil da Internet, Lei 12.905/2014. O artigo 19 estabelece que provedores de aplicações como redes sociais são responsáveis pelo uso de terceiros somente e por ordem social específica para a evolução desde os limites externos do serviço, ou seja, eles devem obedecer instruções sociais para funcionar no país. A lei também estabelece outros artigos específicos como a autoridade da rede, prioridade da inspeção da área. Vou botar aqui a lei, tá bom? E aqui. Peraí. Tudo bem. Aí, calma. Decisões do STF. Em 25 de junho de 2005, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionalidade do artigo 19 com lei com 6 votos a favor. Abriu o caminho para impunidade para nós, mesmo sem ordem social, em casos como pornografia, a legislação violenta, a situação grave. Isso é fora que as leis que operam aqui são acima da lei. E julgamento sobre o governo da CIS Tweet, isso afirma que empresas estrangeiras devem atacar as transições sociais brasileiras para operar no país, em função da soberania legal brasileira sobre as plataformas que funcionam aqui. Aqui, essa é a beleza da exposição de dados. 13.709/2018, CSP, impõe obrigações às empresas que tratam de dados pessoais de cidadãos brasileiros, incluindo redes sociais, financeiras, que operam no país, as despesas devem virar os direitos de controle de dados e consentimentos. Ou seja, tem que esperar. E também, outra coisa que eu quero. E também, até falei se as lojas são legais. Eu falei também, perguntei para o CTP se. Como eu vou falar? Para o site CTP. Se tem golpes, e se viu a violência contra a mulher, ataques de advocacia, humilhação de morte, e casos assim. Vamos aqui, vai. Proteger as famílias brasileiras de indivíduos e organizações que se utilizam das redes digitais para promover golpes e fraudes, cometer crime de racismo, incentivar a violência contra as mulheres e atacar a democracia, além de alimentar o ódio, violência e bullying entre crianças e adolescentes, em alguns casos levando à morte, e desacreditar as vacinas, trazendo de volta doenças. Isso é verdade aí dá levantou o site levantou as expectativas, episódio, reação, estudo aponta casos de regra, pessoas seguidas fazem vídeos pro laboratório, mas enfim. As escolas, a metade da democracia é a escola, a comunidade escolar. Isso aí no ensino foram mais de 80.000 versões violentas contra escolas e aumento de 666% em 4 anos. Em 2021 era 44, em 2024, 150.000. Eles sociais têm ampla discussão de ordem, instalação de agressões, multas
vezes por meio de algoritmos que pudessem conduzir conteúdo violento para gerar engajamento. Só vacias, enfim. É verdade. Só que agora vamos... Agora sim. Presta atenção, ó. Muito tempo erradicadas. Minhas amigas e meus amigos, estamos nos reunindo com representantes dos setores produtivos, sociedade civil e sindicatos. Esta é uma grande ação conjunta que envolve a indústria, o comércio, o setor de serviço, o setor agrícola e os trabalhadores. Estamos juntos. Que você foge todos os dias. Na defesa do Brasil. E faremos isso de cabeça erguida, seguindo o exemplo de cada brasileiro e cada brasileira que acorda cedo e vai à luta para trabalhar, cuidar da família e ajudar o Brasil a crescer. Seguiremos apostando nas boas relações diplomáticas e comerciais, não apenas... Saputicaba, saputicaba, oi leitinho, saputicaba. Com os Estados Unidos, mas com todos os países do mundo. Minhas amigas e meus amigos, a primeira vítima de um mundo sem regras é a verdade. Não é uma guerra? Quando tem guerra com dois países, quem morre é a verdade? Estranho. São falsas as alegações sobre práticas comerciais desleais brasileiras. Os Estados Unidos acumulam há mais de 15 anos um robusto superávit comercial de 400 e... Peraí. Aqui. Deixa eu ver. Aqui. Moça, vovó. Deixa eu ver. Aqui. Perguntei mais dizendo. Isso é mentira. Não é 450 bilhões. 15 anos, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer a cálcula. Deixa eu fazer uma cálcula aqui. Para vocês verem aqui. 410 bilhões. Milhões. Nem dá aqui 410. Deixa eu ver 410. Tá contando aqui. Bem, vamos aqui, ó. Eu desculpa aqui, ó. 410 dividido por 15. Vamos aqui, 400 dividido 15. Tá, esse valor aqui, tá vendo? Tá vendo? Então, não é 415 milhões, não. É simplesmente... Deixa eu ver aqui. Mentira, porque nos últimos anos... deixa eu ver... Aqui. Se o Bolsonaro e superávit comerciais os dados. Aqui. Em 2020 foi 6,9 bilhões de reais, bilhões de dólares. 2021, 8 bilhões, 3 bilhões e aqui. Superávit de quase 200 milhões, ou seja, isso é mentira, ou seja, não dá para acreditar isso. Ou seja, ele está mentindo sobre isso. Mentira, sério, está mentindo. Até vou até mesmo falo deixa eu ver o estado tanto, deixa eu ver, meu pai, vai ficar longo se sabe. Aqui, o que diz os muros recentes 2024 e 2025?
Os Estados Unidos estavam superados dos bens com o Brasil cerca de 7,4 bilhões de dólares. E considerando também os serviços, arrecadavam aproximadamente 28,6 bilhões de reais com o total do Brasil. Nos primeiros 5 meses de 2025, os superávit acumulados foi cerca de 3 bilhões de bens. Nos últimos anos, o Brasil afirma que cerca de 15 anos dos Estados Unidos acumularam um total de 410 bilhões de superávit em bens e serviços do Brasil. Esse dado foi afirmado em comunicados junto com o Itamaraty e MSD em abril de 2025. Na verdade, para vacilar, os superados uma vez o Brasil confirmava oficialmente. O total de quase 10 bilhões, esse número é reconhecido pelo governo brasileiro, mas a impressão não ensina reais de 10 bilhões por ano, como pode ser mal interpretado. Os números anuais são 7 bilhões de quase e 10 bilhões de vacilação, são bem inferiores. Ou seja, em 15 anos poderia estar 27 milhões de dólares para chegar esse quantidade aqui. Foi mais ou menos, não é esse número oficial, é uma mentira, Vamos lá aqui. 10 bilhões de dólares. O Brasil hoje é referência mundial na defesa do meio ambiente. Mais ou menos. Sobre isso, aqui. É verdade que o Brasil é referência mundial no governo Lula, aqui. O Brasil é referência mundial em defesa do meio ambiente sob o governo Lula. Sim, o Brasil conquistou reconhecimento nacional com referência na área ambiental. Gás alcoolismo, alimentos, sério, tomar PECOP, enfim, tal. É verdade. Saneamento legal caiu 26,3% nos anos 9.001 quilômetros, melhor que 2019. Os primeiros meses de 2023 houve queda de 42 a 49%. Isso é importante, a agosto de 2024, a área urbana foi de 6,8 km. Prestando redução de 30% de qualquer coisa maior que a previsão de 2015. Ou seja, não houve 5% em 2 anos completos, mas em parte, esse houve queda de... Ou seja, em 2 anos já reduzimos pela metade o desmatamento da Amazônia. 50%, mas não foi isso. Foi, na verdade, mais ou menos entre 33% a 36% de desmatamento em 2 anos e meio. O senhor Lula, mais uma vez, mentiu pra você. Estamos trabalhando para zerar o desmatamento até 2030. Além disso, o PIX é do Brasil. Como será que vai ser presidente? Hein? Não aceitaremos ataque ao PIX, que é um patrimônio do nosso povo. Temos um dos sistemas de pagamento mais avançados do mundo e vamos protegê-lo. Minhas amigas e meus amigos, quando tomamos posse na presidência da República em 2023, encontramos o Brasil isolado do mundo. Sim. Nosso governo é apenas 2 E continua isolado ainda, hein? anos e meio abriu 300... Isso é uma mentira, isso é uma caúra. Segundo que eu fiz a conta no meu SATCB aqui, 105 mais 300, 244 dá 689 novos mercados até agora, tá na data desse pronunciamento. Ou seja, é uma mentira. Até no... Deixa eu ver... Aqui. Aqui. A pedra de mercado em 2 anos no meio do governo Lula. Essa informação não encontra respaldo em dados oficiais nem comunicados dos governantes. O Ministério do Lula revelava mapa. Governou que os primeiros 20 meses até setembro de 2024, o Brasil abriu cerca de 200 novos mercados para produtos agropecuários. E até dezembro de 2023 foram 78 novos mercados em 39 países do primeiro ano do mercado.
Em 2024, o governo bateu o recorde de novamente 100 novos mercados apenas em 8 meses, totalizando 178 desde o início do mandato. Em 2024, foram anunciadas 122 novas aberturas do mercado, com um total aproximado de 300 mercados abertos em meio de 2 anos. O dado de 150 mercados em 2015 também aparece em 2024. Apesar do governo de Ceará usa elevado com 300 mercados em meio de 2 anos, hoje o distrito é de 2020 mesmo, não há confirmados de 369 mercados abertos para apenas 2 anos e meio, ou seja, mentiu, até vou até, peraí, deixa eu ver. Aqui, veja só isso. Muito bem, então vá. Brasil alcança 300 novos mercados e reforça a expansão do agro para 2025. Excelência já discutiu com ele certa feita ao vivo. Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem. Cadê esse? É mentira esse burro. É mentira esse burro. Muito bem, vamos continuar. 79 novos mercados para os produtos brasileiros. Mentira. Estamos construindo parcerias comerciais com a União Europeia, a Ásia, a África e nossos vizinhos da América Latina e do Caribe. E com a CIA, hein? E com a CIA, hein? Se necessário, usaremos todos os instrumentos legais para defender a nossa economia. Sim. Desde recursos, a Organização Mundial do Comércio, até a lei da reciprocidade, aprovada. Botar mais taxas sobre nós brasileiros, contra os Estados Unidos e tal. Ou seja, estamos... Pelo Congresso Nacional. Minhas amigas, meus amigos, não há vencedores em guerras tarifárias. Somos um país de paz, sem inimigos. Acreditamos no multilateralismo e na cooperação entre os nós até não temos, mas... nações. Mas que ninguém se esqueça. O Brasil tem um único dono, o povo brasileiro. Muito obrigado. O povo brasileiro que é burro, imbecil, enfim. Pelo amor de Deus, meu amor de Deus. Puta que pariu, tá vendo? É isso que dá pra acreditar um mentiroso. Contra dois mentirosos, enfim. Fudeu, enfim. Vamos continuar com você tá louco, a última parte, pera aí. Aqui. Oi? Desculpa. Tô voltando mais uma vez aqui, tá? Agora vocês vão ver uma reportagem do Jornal Nacional do dia do pronunciamento do Lula, com mais pronunciamento e falando sobre merda, tá bom? É isso, vamos lá. Vai. O presidente Lula disse hoje que vai taxar as empresas americanas de tecnologia. Num discurso para estudantes em Goiânia, o presidente Dá ruim. É de esquerda. Lula voltou a criticar os argumentos de Trump para impor o tarifaço ao Brasil. Na carta da semana passada, Trump citou, entre outras questões, supostos ataques à liberdade de expressão no Brasil e censura a plataformas de mídia social dos Estados Unidos. No discurso, Lula disse que não há censura no país. Tem censura sim, tem censura. É só ver o Sisi. E defendeu a regulação das Big Techs com cobrança de imposto. Quer dizer, isso de imposto, ou seja, vai ser taxado. As empresas de plataforma, sabe? Com cobrança de imposto. Ele disse, eu não quero que as empresas americanas, as empresas de plataforma, sabe, sejam, sabe, cobradas no Brasil. Dizer uma coisa, o mundo tem que saber o seguinte... Esse país só é soberano porque o povo brasileiro tem orgulho desse país.
Eu tenho orgulho, nossa, que belo país teve, hein? Só de beleza, pote de imagem, porque o conteúdo mesmo, estamos ferrados. Dizer para vocês que a gente vai julgar e vai cobrar imposto das empresas americanas Meu pai. digitais. Nós Meu não pai. aceitamos Puta que pariu. que, em nome da liberdade de expressão, você fica utilizando para fazer agressão, para fazer mentira, para prejudicar, violência contra a criança. Meu pai. Violência contra a criança, ódio entre as crianças, violência. Ódio as crianças? Que porra é essa? Ódio as crianças que quer? Seu filho da puta. Ódio você, isso é. Contra... Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem. Mulheres, violência contra os negros, violência contra LGBTQIA+, ou seja, tudo que é tipo de violência. O vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro da Indústria e Comércio, segue ouvindo os setores mais afetados pela chantagem de Trump. Segundo a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, o tarifaço pode atingir quase 10 mil empresas aqui que exportam para os Estados Unidos. Elas empregam mais de 3 milhões de pessoas. Sim. Hoje, Alckmin fez uma videoconferência com o setor de tecnologia e representantes da indústria, entre eles sucroalcooleira, de aeronaves e celulose. Sim, o avião, enfim. A intenção do governo é reverter o tarifaço pela negociação diplomática. Em entrevista à Globo News, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o governo brasileiro começou a negociar com os Estados Unidos no início, assim que Trump anunciou a adoção de tarifas recíprocas. Isso é verdade? Não sabemos. Parece que mais ou menos, só que Houve 7 rodadas de negociações com os Estados Unidos para discutir a questão das tarifas. 7? Inclusive, no dia 16 de... Não é a 10? Ih, vou mentir, hein? Uma carta assinada pelo vice-presidente Alckmin e por mim, pedindo resposta às propostas que nós tínhamos feito, porque eles nos pediram propostas. Então nós fizemos e estamos esperando. É isso, quer dizer, existe sim uma negociação em curso. O Senado anunciou hoje é isso. Os nomes de 8 senadores que vão aos Estados Unidos tentar ajudar na interlocução com o Congresso americano. São 4 titulares. Depois do visto, pois é, não é? Pois é. Nelsinho Trade, do PSD, Tereza Cristina, do Progressistas, Jacques Wagner, do PT e Fernando Farias, do MDB. E mais 4 suplentes. Agora há pouco, o presidente Lula fez um pronunciamento à nação. Sim. Por 5 minutos, falou sobre o tarifa. E me diz pra você, seu filho da puta. Me diz pra você, seu toça, seu bundão. Me diz pra você, seu bundão. Faço de Trump e voltou a dizer que o país foi surpreendido. Lula disse que a diplomacia teve mais de 10 reuniões com os americanos e que em maio enviou uma proposta de negociação que ainda está sem resposta. Destacou a independência do Poder Judiciário no Brasil e disse que ficou indignado com o apoio de políticos brasileiros aos ataques de Trump. O presidente disse que a soberania nacional também se aplica à atuação das plataformas digitais estrangeiras, que o Brasil está unido na defesa do país e citou a ação conjunta com a participação da indústria, comércio, serviços, setor agrícola e trabalhadores. Lula também disse que acusações de práticas comerciais desleais são falsas e defendeu... Falsas são as informações que você dá, Lula. É mentira, eu mostrei esse vídeo. Porra. Pix, que classificou como um dos sistemas de pagamento mais avançados do mundo. É verdade. E reforçou que o Brasil seguirá apostando nas boas relações diplomáticas e comerciais.
Se necessário, usaremos todos os instrumentos legais para defender a nossa economia. Desde recursos à Organização Mundial do Comércio até a lei da reciprocidade aprovada pelo Congresso Nacional. Quer taçar, cacete. Não há vencedores em guerra tarifária. Somos um país de paz, sem inimigos. Acreditamos no multilateralismo e na cooperação entre as nações. O presidente Lula disse hoje que vai taxar as apoiantes estaduais, enfim. Pois é, Lula, não é? Deixa eu tirar disso aqui. Isso fala a verdade. Bom, vocês viram todo esse longo, me peço desculpa, tá? Por você ver tantas horas de vídeo, tá bom? E eu vou falar a verdade. Vou falar uma coisa. Se inscreva no canal para chegar a 1.800 inscritos no canal do YouTube, tá bom? E mais uma coisa que eu quero falar é o seguinte. Quem votou no Lula tem que se arrepender de ter votado. E eu espero que votem outra pessoa para presidente da República. Não o Lula, porque Lula é um merda, Lula é ultrapassado, mentiroso do caralho, tá? Bom, é isso. Só mais uma coisa. Volta 2 dias. Voltar e fazer o PAMP. Volta 2 dias. Voltar e faço. Do PAMP ao Brasil. Saco de campo. E o gozo vai dar.